Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Sem Medo, mais um boletim informativo. Vamos trazer informações aqui no vídeo de hoje a respeito do estado de saúde aí do Lula. A mídia está falando toda uma coisa, mas a situação pode não ser bem isso, a situação pode ser mais grave e vamos detalhar aqui esse ponto para vocês. O Lula, pessoal, deu uma entrevista aí ao vivo e falou mais mentira do que o normal. Ele costuma passar um monte de informação imprecisa, não saber de nada, mas reforçou aí um monte de baboseira. Foi para a rede nacional e rapidamente desmascarado. Então vamos trazer aqui várias informações. O atentado que o STF está fazendo contra a democracia e um pouco sobre a Argentina também, a situação de um país que veio numa crise gerada pela esquerda, que agora vem evoluindo, prosperando cada vez mais. Então, já te convido para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Todos os dias a gente faz um boletim informativo aqui para vocês. Então, vamos começar aqui. Então, pessoal, vocês acreditam? Acho que a justiça está meio sem ter o que fazer. Olha o que eles falaram aqui. A justiça mandou a Prefeitura de São Paulo mudar nome de ruas e espaços, eles dizem que ligados à ditadura militar. Então, por exemplo, a Avenida Presidente Castelo Branco, um grande marco aqui em São Paulo, a Marginal Tietê, a local, vai ter que mudar de nome, o Crematório Municipal da Vila Alpina, a Ponte das Bandeiras, Rua 31 de Março, são 11 pontos no total, pessoal. Castelo Branco foi o presidente do Brasil, então a gente vê como que as coisas estão muito estranhas. Então, José Dirceu solto, a gente vê os irmãos Batista lá solto, Lula solto. Enquanto isso, uma perseguição tentando caçar pelo em ovo para condenar o Bolsonaro. Não tem o que condenar, eles estão tentando condenar o Bolsonaro, prendendo o Braga Neto. Lá no Mato Grosso do Sul, falaram que quem invadir terra vai perder o Bolsa Família. Justiça mandou vetar. Então a gente vê uma grande ofensiva, pessoal, apenas para um lado, apenas contra os conservadores. O governo não consegue pautar aí o que ele quer no Congresso, então tá apelando para o STF para governar para ele. Inclusive o Bolsonaro ele questionou como que alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas. Ele falando sobre o Braga Neto, uma pergunta ainda sem resposta por parte do STF. Enquanto isso, o Lula vem aqui. Dá uma olhada só, pessoal. O Brasil vai ter o maior imposto do mundo, 28%. Então, o Brasil está tendo uma reforma tributária, onde vai substituir o ICMS, ISS, vários impostos apenas pelo IVA. Então, vai ter IVA federal, IVA estadual e municipal. Vai reduzir muito mais essa burocracia. Então, o Brasil vai ter um IVA aí de 28%, 28,6% a expectativa, superando a Hungria, que é o maior imposto, com 27%. A gente vê aqui países como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Grécia, tem um imposto bom, mas tem um retorno para o país. Tem uma escola pública de qualidade, uma saúde de qualidade. Enquanto países similares ao Brasil, como o México, ó, 16% de imposto. A gente pega Colômbia, Chile, 19%. O Brasil é um ponto fora da curva com esse imposto gigantesco. A gente não recebe nada, nada, nada em troca. Como dizem, é imposto de Noruega e entrega de Sudão. Então, os serviços do Brasil são totalmente precários, mesmo tendo imposto gigantesco, porque a gente sabe muito bem para onde vai o dinheiro, né? Então, a Globo fez uma entrevista aqui com o Lula, pessoal, e perguntou para ele sobre alguns pontos aqui, Lava Jato, prisão, taxa Selic descontrolada. Qual foi a resposta dele? Não sei de nada, a culpa não é minha e o Moro foi parcial. Então a gente vê, né, os petistas falando de Moro parcial, com Alexandre de Moraes sendo um relator do caso, onde ele é o juiz e a vítima ao mesmo tempo. Na época que ele estava sendo preso lá, a culpa era tudo da ex-mulher dele, aqui não sei quem acompanhou os casos, mulher dele falecida, tudo era culpa dela, tudo era na conta dela, ele não sabia exatamente de nada. Então, pessoal, o Lula lançou uma enxurrada de mentiras aqui e estão falando, saiu uma entrevista aqui no Estadão,
que o governo Lula e o risco de repetir a Argentina. Não repetir a Argentina com Milei, mas repetir a Argentina com os gastos, com a hiperinflação que o país teve. Na verdade, o Milei aqui é o outro ponto da balança que colocou a Argentina de volta nos trilhos, está controlando a inflação, saiu aí de um índice de 12,5% ao mês, chegou a 2,7% nos últimos meses. Então, o Brasil, no ritmo de gastos que está, o banqueiro que foi entrevistado aqui comentou, o Brasil está numa estrada, está descendo a ladeira, sem freio, rumo ao abismo inflacionário. Isso porque gasta mais do que arrecada, não tem como, já criou um monte de imposto ali, imagináveis e inimagináveis, e a conta não fecha. Então o Lula, pessoal, minha teoria é essa, ele está com quase 80 anos, está pouco se lixando, ele vai falar, eu fiz para o povo, baguei mesmo, quem assumir depois que cortar, que leve essa herança. Olha a mentalidade de um cara que é presidente do Brasil. Enéas falava quando era vivo que o Lula não tinha a menor condição de estar assumindo um país. Ele tinha razão. Olha o que o país virou, pessoal. Eu mesmo fui viajar lá em 2011, 2012, lá para o Peru e para a Bolívia. Moeda do Brasil, R$1 valia 1,40 soles. Hoje vale 0,7. Quem é que ficou no poder aí esse tempo inteiro? Então, assim, governo Lula, governo Dilma, não evoluiu nada o Brasil. O Brasil não atrai mais investimento de indústrias, não investe em tecnologia. O Lula fez o Brasil parar totalmente no tempo, com esse monte de sindicato, com esse monte de regra que congela aqui as empresas, enquanto o Trump está falando que quem investir lá ele vai cortar a burocracia. O Lula aqui no Brasil coloca mais burocracia, quer que a empresa malvadona pague um monte de imposto. Resultado, pessoal, a coisa não está nada fácil para o nosso lado. E ele tem um retorno aqui no hospital agora, já marcado no dia 19, vai fazer mais exames, tomografia. Da outra vez ele saiu do hospital, o Osmar Terra disse, estão escondendo coisa, tem que ser muito claro, esse tipo de pancada vai gerar impacto aí no médio e longo prazo. Deu 2 meses, Lula foi internado às pressas, Lula teve um outro procedimento ali, 2 procedimentos em menos de uma semana. Será que está tudo bem mesmo? Então a gente tem uma pessoa que está mais preocupada agora com a saúde dele do que com governar o país. Então não passar o cargo para o Alckmin, na minha opinião, é um grande erro, porque o Lula está numa situação, está em São Paulo, quer dizer, bicho pegando em Brasília, uma reforma tributária, não está lá para acompanhar, não larga o osso, não passa para o Alckmin, e o PT sabe que se ele passar o poder para o Alckmin, vão ver que é melhor, qualquer coisa é melhor que o Lula, e vai ter uma grande revolta. Então não quer largar o osso de maneira nenhuma. Enquanto isso, o Javier Milei ele recebeu uma cidadania italiana durante a visita a Roma. A Giorgia Meloni, que é aliada dele, fez uma visita, acompanhou o Javier Milei, e ela está se inspirando nos exemplos lá de El Salvador com Bukele, da Argentina com Milei, para fazer uma boa gestão econômica do país, diferentemente aqui do Brasil. Então esse aqui foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero aqui amanhã para mais notícias.